Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus, através do programa Abrindo a Bíblia, abrindo a Palavra de Deus. E hoje Deus tem uma palavra para o teu coração, porque Deus ama falar, comunicar, revelar tudo que Ele é e tudo que Ele tem para você. Não te criou para ficar isolado, mas Ele te criou para você ter um relacionamento vivo, um relacionamento real. E hoje, parte desse relacionamento, claro, ele vem a se desenvolver através da tua vida na palavra, na Bíblia. É lá que você vai saber mais sobre este Deus que lhe ama. E hoje nós vamos falar numa passagem muito tremenda no livro, na epístola aqui. Na verdade é um livro, né? Uma carta escrita pelo apóstolo Pedro. Tem 1 Pedro e tem também 2 Pedro. Nós vamos estar falando hoje em 1 Pedro, no capítulo 1. E nós vamos passar esses dias, talvez amanhã e um pouco mais, comentando também outros capítulos dentro desta carta. Que tem a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, tem 5 capítulos, muito tremendos. São curtos, mas eles são realmente tremendos e cheio de coisas muito verdades, muito boas para você e para mim. Nós vamos hoje falar então sobre os primeiros versículos de 1 Pedro, no capítulo 1, tá certo? Do versículo 1 até o versículo 12. O tema está aí na tua tela, motivos para o louvor, motivos para louvarmos. Motivos pelo qual você e eu podemos agradecer, louvar a Deus. Tem muitos. E nós vamos conversar um pouco sobre esses motivos nesta carta de 1 Pedro. Convido você a estar comigo, vai ser muito bom e você vai entender um pouco mais esta passagem. Nós vamos hoje começar este programa também lhe incentivando a não parar de buscar a Deus, a não parar de estar ali na oração. Muitas pessoas, porque elas não recebem a resposta de imediato, todos nós, não é só muitas pessoas, não, isso aqui é nós, eu, você, todos nós, temos a tendência de parar, de desistir, de falar, sabe de uma coisa? Eu jogo tudo para o alto, porque eu não estou vendo mudança, não estou vendo a resposta. Mas hoje Deus me leva a dizer para você, continue, não pare, porque o teu milagre pode estar bem perto e você naquele momento pode colocar tudo a perder, sabe? Você tem que ter, e eu também, algo chamado paciência, porque paciência é algo muito interessante. Você sabia que o diamante, ele tem muitas facetas, né? Ele brilha para um lado, brilha para o outro. É uma pedra muito interessante. A fé também, ela tem facetas. E uma das facetas da fé atuante é a paciência. Ela faz parte da nossa fé. Sem paciência, a nossa fé não é forjada e não é uma fé forte, não é uma fé verdadeira. Então hoje, parte da nossa fé, o que nos leva a crer e a perseverar, porque perseverança também é outra faceta da fé, é a paciência. Temos que nos ter paciência para esperar no momento certo, aonde a nossa cura, nosso milagre, a nossa bênção, aquilo que temos pedido a Deus virá. Amém? Abraão, 25 anos esperou pelo seu milagre. Pense em alguém que teve que exercer paciência, sabe, perseverança. Então é isso hoje que Deus quer para você, amém? Que você não desista, que você entenda a importância de ser paciente em meio a essa espera, que não é fácil. Mas eu quero dizer algo para você hoje, que está em Isaías, no capítulo 64. E você já ouviu muitas vezes esse versículo sendo citado aqui neste ministério. Isaías 64, versículo 4, que diz assim, que nem ouvidos ouviram, né?
com os ouvidos você não ouviu, nem com os ouvidos percebeu e nem com os olhos se viu. Deus como tu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando por você. Você está esperando em Deus, esperando na graça dele, na misericórdia dele, na bondade dele. Então ele está trabalhando a teu favor. Sossega teu coração. Para de dizer que você vai parar e desistir. Vai mais um pouco. Vá. Porque Deus vai recompensar a tua fé, que envolve perseverança e paciência. Amém? Estou feliz de estar de volta aqui, depois de alguns dias ausente. Estivemos agora esse final de semana em São Paulo, ministrando em uma igreja muito tremenda, Assembleia de Deus de Tabuão, que é um bairro de São Bernardo do Campo, com o pastor Genísio, sua esposa querida, irmã Marlene, e toda a liderança ali, e todos os irmãos e irmãs. Foi um encontro feminino e foi muito bom estar ali no meio de mulheres de Deus, ali em São Paulo. Pegamos um pouco de frio, uma garoa, chuva, mas foi muito bom o calor do Espírito de Deus ali no nosso meio, aonde pudemos realmente sentir uma grande bênção, um grande mover de Deus nas nossas vidas. Bem, nós vamos agora para o nosso intervalo, mas eu convido você a abrir tua Bíblia conosco em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 12. Nós estaremos falando de muitos motivos pelos quais você pode abrir a tua boca e louvar a teu Deus. Amém? Nós vamos agora rapidamente para o intervalo e daqui a pouco mais voltamos com você. Bem, estamos de volta com você hoje. Nós estaremos hoje falando em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Esta aqui é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, uma carta aos fiéis, uma carta aos irmãos que ali estavam congregando. Eram irmãos de todos os lugares que haviam sido dispersos de um lugar, de outro, que se vieram ali, e naquela igreja eles estavam então ouvindo a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro então escreve esta carta. E interessante que o apóstolo Pedro, olha só o perfil daquele que estava escrevendo esta carta. Eu anotei aqui alguns pensamentos que dizem assim: ele era um homem, obviamente, que tinha problemas com temperamento, né? Nós vimos vários registros de Pedro, muitas vezes nervoso. Um dia ali encontrou um soldado, ele quis já cortar, e cortou a orelha do soldado, e às vezes ele falava coisas de uma maneira impetuosa. O próprio Pedro também, que era um homem que tinha e sofreu tentações, foi tentado, negou a Jesus. Um homem que também tinha dificuldades com a língua, de falar aquilo que vinha à sua cabeça. E aqui tem um próximo pensamento que diz assim: um homem que, se a gente conhecesse Pedro, interessante, né? Um homem que, se nós o conhecêssemos, nós estaremos dizendo: e parece comigo. Por quê? Porque quem não tem problema com tentação? Quem não tem problema com a língua? Quem não tem problema com temperamento? Todos nós temos que vigiar a nossa língua, vigiar o nosso temperamento, temos que vigiar também a questão de não sermos tentados. Estamos vigiando contra o pecado e contra as tentações que nos sobrevêm. E ele começa essa carta aos eleitos falando sobre uma viva esperança. É tão tremendo. Vou ter que ler com você aqui o que diz, né? Aqui ele fala que Deus tem nos dado uma viva esperança. Vamos ler então rapidamente os primeiros versículos dessa passagem, que dizem assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação, não é? Os eleitos que estão na casa do Senhor, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, para a obediência
e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Olha só, está escrevendo para os eleitos, que foram santificados, que vivem para a obediência, lavados pelo sangue de Jesus. Quero dizer hoje para você que nós também somos os eleitos de Deus. Você também é uma eleita de Deus, um eleito de Deus. Então essa carta também é para você e para mim, para os eleitos de Deus. E ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante, por meio, da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Por meio da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, ele nos regenerou para uma viva esperança. É muito tremenda esta palavra hoje. E esta viva esperança, ele contrasta com a condição que o povo vivia. Contrasta com a condição que você também vivia. Olha o que diz em Efésios, no capítulo 2:12, de pessoas que não tinham esta real esperança. Não tendo esperança, estavam sem Cristo, separados dos irmãos. E tem outra passagem também que mostra como as pessoas estavam sem essa esperança em Provérbios, no capítulo 11, versículo 7, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Mas aqui ele está escrevendo para os eleitos, para aqueles que têm Deus na sua vida, que aceitaram e receberam de Cristo a salvação. Porque para isso ele morreu, por meio da morte dele, para que você e eu tivéssemos uma viva esperança. Que coisa tremenda hoje para você entender que você tem Deus, você tem esperança, você tem Cristo, você tem esperança. E é isso o que o inimigo quer roubar de você, tua esperança. Quando ele traz depressão sobre a tua mente, depressão sobre a tua vida, permite, Deus permite, mas o inimigo vem para te deprimir, para te oprimir. E na opressão e na depressão, uma das características dela é que a tua esperança vai embora. Você sente aquele sentimento de falta de esperança, de que não vai acontecer, você não vai viver os milagres, você não vai ser vitorioso, você não vai vencer aquele momento difícil. Mas Deus te diz hoje que você tem, apesar de todas as circunstâncias à tua volta negativas, quem sabe morte de alguém que você ama, dificuldades financeiras, dificuldades no teu relacionamento conjugal, com a tua família, com o teu esposo, coisas que vieram sobre a tua vida, e você está passando por essa dificuldade, mas Deus te diz, você não pode esquecer que você tem uma viva esperança conquistada por Cristo Jesus naquela cruz. E aí contrasta esses negativos que você viu aqui de pessoas que estão sem Cristo, separados, para aquele que está em Cristo. A nossa salvação está garantida, é o que diz Romanos 1:4. E você pode vir comigo agora em 1 Coríntios, bem rapidamente aqui. 1 Coríntios, olha que tremenda essa passagem. No capítulo 15, olha só o que diz o versículo 3. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Isso aqui vai escrito naquele tempo, é lógico. Porém, alguns já dormem, já foram, já morreram. Mas está falando aqui da morte e da ressurreição de Cristo, que te dá esta viva esperança. E olha o que diz o versículo aqui, 20, 21, 22 e 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar daqueles que já morreram, estão mortos. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, depois as primícias dos que morreram, e depois os que são de Cristo na sua vinda, que não vão experimentar a morte. Quando Jesus vier arrebatar, levantar, levar a sua igreja, vão ter uns que não vão passar pela morte. Eles vão subir. Primeiro Cristo que ressuscitou, depois os que dormem, a primícia, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aqueles que estão aí vivos, quando vier o arrebatamento, eles subirão. Esta é a nossa viva esperança. Amém? Deus tem nos dado esta herança duradoura. E eu vou ler esse versículo 4 para você. Voltando aqui em 1 Pedro. Olha que tremendo. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Olha a herança que nós temos em Cristo Jesus. Ela é sem mácula, ela é uma herança imarcessível, sem mácula, incorruptível, nada vai poder estragar essa herança. Incorruptível é que ela não tem ferrugem que vai enferrujá-la, vai corrompê-la, vai denegri-la, vai estragá-la, vai fazer ela desaparecer, ela vai corroer com o tempo, não. Ela é sem mácula e ela é para sempre. Nada vai tirar e vai destruir a tua viva esperança e a tua herança que você tem em Deus. Isso é muito forte. Sabe por que isso é forte? Porque foi escrita por um homem pobre, simples, chamado Pedro, um filho de pescador. Você já parou para pensar que Deus escreveu, o Espírito Santo inspirou essas palavras, falando de herança, de riqueza, uma herança incorruptível, através de um homem que era simples, um pescador. E mais do que isto, um homem cuja herança terrestre tinha sido muito pequena. Por quê? Porque ele era filho de pescador. E o pai dele, não deixou para ele grandes bens e herança. Ele era filho de um pobre pescador. Um homem que deixou tudo para seguir Jesus. Abriu mão de tudo que ele tinha. Um homem que foi criticado pela sua família e por seus amigos. E falaram, poxa, mas o Pedro parou, deixou tudo para seguir a Jesus. Amigos e parentes que achou que ele estava errado em fazer o que ele fez. Um homem que parecia não ter um futuro. Onde é que está a herança dele? Pescador, filho de pescador. Aonde está? Mas ele está dizendo, eu tenho uma viva esperança, eu tenho uma herança incorruptível, que ninguém pode tocar, que traça nenhuma pode comer, que enferrugem nenhum pode enferrujar, que ninguém pode tirar de mim. Ele era um eleito e ele tem e tinha. Agora, pela fé, Pedro consegue enxergar a grandeza da herança que está à sua frente. Uma viva herança. Esta esperança incorruptível, imarcessível, reservada para ele, pura e sem mácula. Isso é muito tremendo. Eu quero dizer algo para você hoje. Você que está comigo aqui, ouvindo esta palavra, palavra de Deus, através de um homem simples, um pescador, um homem que tinha dificuldade como você e eu temos, na sua língua, no seu temperamento, mas que Deus havia reservado para ele uma herança
tremenda. Hoje, você também tem esta fé, você também tem esta viva esperança, e você também tem esta herança lhe aguardando. Você tem coisas tremendas que Deus está reservando para você, que tem vivido para Deus, que tem vivido para Cristo, que tem deixado Cristo tomar conta do teu ser, que tem estado debaixo do sangue do Cordeiro, que tem Jesus como prioridade na sua vida. Você tem esta rica e poderosa herança lhe aguardando. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo perecível. E, na verdade, nós somos perecíveis. Fala-se tanto em coisas perecíveis, o alimento é perecível. As coisas são, e nós também somos. Esta carne é perecível. Eu tenho uma vida que Deus vai me garantir eterna por causa dele, em Cristo. Mas para experimentar essa vida nova, esse corpo perece. Nós perecemos. Cada dia que passa, a gente perece um pouco mais. A pele vai perdendo a elasticidade, não é? O nosso corpo vai tendo mais dificuldade, nossos ossos, músculos, tendões, artrites, artrites e reumatismos e problemas. Nós somos perecíveis. O mundo que nós vivemos é perecível também. As coisas perecem, nós perecemos, mas Cristo não perece. E quem está em Cristo, não perecemos e nem perece a nossa herança. Você tem que entender isso. Essa viva e poderosa esperança também não perece, porque ela é dada por Deus, ela é entregada por Deus. Deus nos dá isso, Deus nos dá uma vida inteira de proteção, mesmo passando por dores, afrontas, tribulações e sofrimento. Nós temos a proteção dele. Não é tremendo isso hoje? Se isso não faz você se alegrar, o que vai fazer você alegrar então? Se você está sabendo agora que há uma viva esperança e que você faz parte dela e que tem uma herança lhe aguardando e que ninguém pode tirá-la de você. Ela é incorruptível, ela não perece, porque Deus não perece e em Cristo você também não perece, nem você e nem esta rica esperança. Por isso hoje continue na espera, continue buscando, continue perseverando, sabe? Daqui a pouco eu já falar um pouquinho mais nessa passagem sobre algo muito tremendo chamado fé. E Deus testa a nossa fé, porque para Deus fé é muito importante como ouro, mas o ouro é refinado, é apurado, ele é trabalhado para que ele seja puro. Assim também é a nossa fé. E aqui está falando de esperança viva para algo que está lhe esperando, aguardando uma herança. E você tem que ter esta esperança com fé. Por isso eu quero ler para você um versículo que fala sobre a esperança. Está em Romanos, no capítulo 15, e é o versículo 13 que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e de toda paz no vosso crer. Que o teu crer, a tua fé, seja junto a ela, seja cheia de gozo e de paz, para que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo em você te encha de esperança tal que você não seja pobre em esperança. Porque aquele que é pobre em esperança vai murmurar, vai reclamar, vai querer desanimar, vai querer chutar o balde, vai querer jogar tudo para o alto, vai dizer: chega, não aguento, para, não suporto. Mas aquele que está rico de fé
no Espírito de Deus. Eu vou ler de novo para você. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no teu crer, no vosso crer, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Lembra-se, esperança tem a ver com paciência, que tem a ver com fé, que tem a ver com perseverança. Isso é tão tremendo num mundo onde tudo perece, onde tudo acaba, onde tudo tem prazo, onde tudo tem uma validade, inclusive a gente. Saber que Deus permanece, e aquilo que Ele te dá permanece. Ele tem uma herança que ninguém pode roubar, incorruptível, te aguardando. Olha que coisa tremenda. Uma viva esperança. Você não precisa chorar mais não, e ficar aí triste não. Se você tem Deus, você tem esperança. Se você tem Deus, você tem essa rica esperança, essa herança em Cristo Jesus, lhe aguardando. Por isso, não esmoreça, não desanima, porque a Bíblia diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas produzem um eterno peso de glória, sem nenhuma comparação. Então você está aí sofrendo, está triste, mas lembra-se, há uma viva esperança, e essa esperança é em Jesus, e está dentro de você também. Se você tem Jesus, você tem essa viva esperança dentro de você. Anima-te. A estrada está longa, os dias estão difíceis, há choro, há sofrimento, há lágrimas, sim, mas há um Deus que está com você. Há lágrimas, há sofrimento, há tristeza, mas há uma rica esperança. E é isso que você não pode abrir mão, desta viva esperança. Não é uma esperança morta, não é uma esperança mórbida, porque tem pessoas que parecem que não tem esperança. Não é viva, pela maneira como é o semblante delas caído, o olhar delas. Eu estava vendo uma pessoa famosíssima, ali na comunicação social que nós temos. A gente pode ali entrar, né? Ali, e nós podemos olhar e ver pessoas através do Facebook, através da internet. E olhar desta mulher é de cortar o coração. Eu coloquei até a mão assim, cobri a boca dela só para ver os olhos. Um olhar de tristeza, um olhar de desesperança. Ela tem tanto dinheiro, tem tudo que o mundo pode dar, ela tem. Avião particular, programa de TV num canal grande, secular. Ela tem fama, mas pelo olhar dela, ela não tem paz, não tem alegria verdadeira, viva esperança. Porque os nossos bens morrem, são comidos pela traça, dinheiro, bens, joias, tudo perece. Mas a fé em Deus é incorruptível. Fé, esperança em Cristo, Ele não perece. E a herança que Ele tem para te entregar também não perece. E é isso que eu quero. Amém? É isso que você também deve desejar. Estamos hoje falando sobre essa passagem em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. A gente vai continuar essa passagem, essa mensagem. Eu vou rapidamente para o intervalo, mas eu aguardo você, tá bom? Aqui no versículo 5, vamos voltar aqui para essa passagem quando nós voltarmos do nosso intervalo comercial. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você na Palavra de Deus hoje em 1 Pedro, capítulo 1. E o versículo hoje que nós estamos lendo aqui é do 1 ao versículo 12. Veja o que diz o versículo 5. Olha que tremendo a palavra de Deus hoje ao meu coração e ao teu. Que sois, olha só, o 4, ele nos aponta, né, a uma herança incorruptível, ele está reservando para nós, sem mácula, sem defeitos, reservada nos céus para nós,
que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, por meio da fé. Eu sou guardada pelo poder de Deus. Pense nisso. Você é guardada por Deus. Você é protegida, guardada pelo poder do Criador deste mundo, que é Deus. Pense nisso. Não é de qualquer força, de qualquer um, não. É o próprio Deus que te guarda, que está aí guardando você, protegendo você. Está na Bíblia, está bem aqui, olha, o que diz a palavra de Deus. Que sois guardados pelo poder de Deus, através da fé. Por isso que é importante você ter fé, porque por causa da tua fé, você pode ver Deus assim. Ver um Deus que te guarda, um Deus que te protege, um Deus que está ali te protegendo, te trazendo benefícios, um Deus que está de olho em cada passo, em cada momento da sua vida. Através da fé, então, você pode perceber, você pode entender que você é guardado pelo poder de Deus e mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exulteis, embora no presente momento, por tempo breve, se necessário, você seja contristado por várias provações, você seja contristado por vários problemas, por dores, por afrontas, por momentos que você não queira passar. Deus está falando isso aqui, que você mesmo, nisso você vai exultar, nessa fé, nessa esperança, na viva esperança, na herança que Deus tem te dado. Você vai exultar nessa proteção que Deus te dá, mesmo que por um breve momento, se necessário, você passe mesmo, e eu passemos, a ser contristados, tristes, por problemas, por provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, esta fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Olha só, você está passando por tribulações, testes, nisto exultais, para que? Para que o quê? Se alegre para quê? Tem motivos. A tua tribulação, a tua dor, a tua afronta, o momento difícil que você está passando, está escrito aqui. Você vai exultar para quê? Então, em meio a tudo isso, você vai entender que isso tem um propósito. Nisto exulteis, sabendo que tudo esse mal, toda essa afronta, tem um motivo, um propósito, tem um plano, tem um alvo. Para quê? Uma vez confirmada o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Tem pessoas que acham que o ouro tem tanto valor, e tem mesmo. O ouro é caro, não é barato não. Vai na bolsa de valores, vai ver o preço aí do ouro, né? Sempre está ali em alta. O ouro é algo, é o metal mais precioso que existe. Mas Deus está falando que mais precioso que o ouro é o valor da tua fé. Fé tem valor para Deus. E Deus vai testar, pôr à prova a tua fé e a minha. E como é que Deus testa a tua fé e a minha? Através de sofrimento, de tribulações, de portas fechadas, de momentos difíceis, de perseguições, de enfermidades. A nossa fé, que vale mais do que o ouro refinado, é testada e provada para Deus, por Deus. Ela tem valor muito mais preciosa que o ouro. E nós aprendemos então que mesmo sendo salvos em Cristo, nós vamos passar por momentos difíceis. Tem pessoas que falam, agora eu entrei na igreja, estou servindo a Jesus, Jesus me guarda de todos os males, não vou sentir nenhuma afronta e nenhuma dor. Isso não é verdade. Deixa a ficha cair um pouco, para você entender de que a realidade vai cair
E você vai ver que neste mundo você vai ter aflições. Eu enumerei aqui algumas. Crentes não são imunes às enfermidades. Ah, mas crente que é crente não fica doente. Fica sim. Crente que é crente não morre. Morre sim. Nós não somos imunes a enfermidades, a sofrimento, a afrontas e a problemas. E mais, cristãos podem ter também problemas financeiros, problemas no lar, problemas no casamento, problemas com filhos. Coloquei aqui, pais cristãos enfrentam problemas com seus filhos. Ah, mas a minha casa é um pedacinho do céu, não tem nenhum problema. Todos nós, todo lar, toda casa tem a sua dificuldade. Seja ela a casa do pastor, a casa de um líder na casa do Senhor, de um diácono, diaconisa, de quem quer que seja, de um missionário, de um apóstolo. Todos nós temos momentos de aflições. Nossos filhos, nossa família, nossos lares. Todos nós. Deus está colocando a nossa fé, provando ela, testando ela, apurando ela como fogo. A nossa fé é testada, colocada pelo fogo da aflição, pelas tribulações, para que a nossa fé resulte. Ela é provada, para que ela redunde, que ela resulte, que ela seja fortalecida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, sem nenhuma comparação. Esse versículo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, mas o mesmo pensamento você encontra também em Romanos 8, no versículo 18. E aqui Jesus advertiu que, aqui para o próprio Pedro, que escreve essa carta falando, olha, vocês têm que ter uma fé viva, uma viva esperança, uma herança que ninguém pode tirar de vocês, mesmo passando pelo fogo das aflições, por dias complicados. E Deus também mostrou para Pedro. Pedro não foi iludido pelo Evangelho. Falou para Pedro, olha Pedro, você tem que confiar, porque você vai ter aflições, você vai ser perseguido, você vai ter dificuldades, tribulações, problemas, sofrimentos. Mas através dele a tua fé será aperfeiçoada em Cristo Jesus. Amém? E as nossas vitórias e conquistas que obtemos pela fé em Cristo Jesus, elas trazem louvor e glória a Ele. Então hoje, levanta a tua cabeça. Você está andando pela fé. O justo viverá pela fé. Falará, viverá, comprará, venderá, andará com tribulações, problemas, sim, mas é pela fé que nós vencemos. E neste vencer o mundo e as tribulações, Deus nos ajuda e nós daremos a Ele a honra e a glória. Amém? Lembremos também que as nossas tribulações são temporárias. Não é para sempre. É por um tempo. São temporárias. E, contudo, a nossa recompensa é eterna. A nossa viva esperança é eterna. Já pensou nisso? A dor, a afronta, a tribulação, o sofrimento é temporário. Mas a recompensa que você vai receber é eterna. A alegria, a paz, o que você receber em termos de herança, que Deus tem para te entregar, intocável, que é tua, ela é eterna. Pense nisso. Pense naquilo que Deus está falando hoje ao teu coração. Está falando que vale a pena sim, o sofrimento é necessário para que a tua fé, ela redunde, olha só, para que a tua fé, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra, a quem não havendo visto, mas amais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória.
obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da nossa fé? A salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas inquiriram, falaram, profetizaram, investigando atentamente qual ocasião e quais circunstâncias viriam, né? Mas nunca viram. É nós que estamos vivendo. Eles profetizaram, falaram, apontaram, mas nós vivemos hoje, no nosso tempo. Nós somos, então, os beneficiados, os abençoados por viverem este momento. Aqui está falando para nós. A eles foi revelado que não para si mesmos, para nós ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que eles, pelo Espírito Santo, foram enviados do céu. Nos pregaram o Evangelho, pois essas coisas os anjos anelam perscrutar. Não é para eles, eles amam ouvir, porque a salvação é para nós. Os anjos não foram regenerados, não foram alcançados e salvos. A salvação é para nós. Isso é muito tremendo. E isso é o que Deus tem entregado para você. Algo incorruptível, uma viva esperança que não morre, ela é viva. E ela está em você através da fé em Cristo Jesus. E esta herança que você tem, ninguém pode tirar. Ela é viva e ela é intocável, porque ela é de Deus para você. Pense nessa palavra hoje. Palavra de Deus para o teu coração. Isto é motivo para você hoje louvar a Deus. Quem sabe hoje você acordou e falou, sabe, eu não tenho nenhum motivo para dar graças a Deus. Porque está doendo aqui, está doendo lá, eu estou com dificuldade aqui, está falta de dinheiro, está dificuldade financeira, está com isso, com aquilo. Por que eu posso sorrir? Você tem muitos motivos para louvar a Deus. E hoje nós falamos sobre alguns deles. Você tem uma viva esperança em Cristo Jesus. Este já é um motivo em si suficiente para você glorificar e louvar a Jesus e agradecer a Ele pela herança poderosa, tremenda que você tem nele. Ninguém pode tirar de você. Isso já é motivo também de louvor. A tua fé pode estar sendo esticada, trabalhada, passada pelo fogo, mas Deus está fazendo ela mais forte, mais linda, mais límpida, mais tremenda, para redundar, para resultar em coisas melhores, exultação e glória a Deus. Então hoje, louve ao Senhor, agradeça a Ele, não murmure. O povo de Israel murmurou muito e perderam muitas vitórias, perderam muitas oportunidades de bênção, de coisas boas, porque tudo que acontecia, eles ali já estavam reclamando, murmurando. Não tenha essa atitude. A Bíblia fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está em Colossenses, capítulo 5. Tremenda essa passagem, eu vou rapidinho para ela. Filipenses, Colossenses, se eu não me engano, capítulo 5. Olha que tremenda essa passagem. E se eu não me engano, não é Colossenses não. Se não for Efésios, eu acho que ele é Efésios 5, perdão. Efésios capítulo 5. Está aqui, olha. Se eu não me engano, é versículo... É o versículo 16. Orai em todo o tempo, dando louvor e ações de graça. Eu não estou achando aqui também, mas eu sei que ele está aqui. Na palavra de Deus, vou ter que dar uma olhada aqui, mais de perto, nesse versículo, e ele é tremendo. Em todo o tempo, orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para vocês. Esta é a vontade de Deus. Amém? Então hoje você vai fazer isso. Agradecer a Deus. Em todo o tempo, em tudo dai graças.
porque esta é a vontade de Deus. Perdão, eu confundi, né? Orai. Em tudo dai graças. Em todas as circunstâncias, agradeça a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Tremenda essa palavra hoje. Em tudo dai graças. Amém? É o que Deus quer para você e para mim hoje. Nada de murmurar e reclamar. Senhor, muito obrigado, está difícil, mas eu vou te dar graças e louvor, porque esta não é a minha vontade nem a tua, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós e para que nós venhamos a obter vitória. Tudo que Deus pede é para o nosso bem. Não é pedir para você fazer algo para a tua desgraça, para a tua tristeza, para o teu mal, para a tua insatisfação, mas Ele está dizendo isso para coisas tremendas, para o bem. Amém? Fica a palavra de Deus, a gente vai rapidamente para o intervalo e voltamos agora no próximo bloco, orando com você, orando por você também, daqui a pouco mais. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Vamos orar hoje pelo Ananias, que teve um acidente de moto e ele quebrou ambas as pernas. Vamos orar para Deus recuperar logo essas pernas para que ele possa voltar a caminhar. Neida, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, disse que Deus falou mais uma vez com ela hoje. Amém. Ficamos felizes e louvamos a Deus. Pede oração também pela sua família. Paula, Rio Grande do Sul, pede também oração pela sua garganta. Porto Alegre, Deus os abençoe. Olha só, mais pessoas aqui do Rio Grande do Sul, de Montenegro, é a Marlene, pede oração pelo seu esposo, ele está na UTI e ele precisa de cura hoje. Vamos orar pelo Flávio, da Bahia, eles pedem por portas de emprego, pela sua família, pela vida espiritual, de Boa Vista, a Maria Lúcia, por uma cirurgia, instituição da saúde, José Brandão, pede oração também por uma operação no estômago, pede que o Senhor venha curar. Ivone, por uma porta de emprego para o seu filho João Vitor. Pede oração também, Carla Regina, pela vida espiritual, fortalecimento do seu esposo. Essa pessoa não está entendendo o nome dela, mas ela pede oração, pois vai ser operada da vista. Ana Thalia, pelo seu esposo Otávio, Otacílio, salvação, libertação, Alcides, pela sua vida familiar e espiritual, Raimundo, pela sua vida espiritual, fortalecimento e libertação, salvação da Ana Flávia e do Fabiano. Maria Luísa está com diabetes, pede oração por cura. Marli pede por libertação de dívidas. Hugo pede oração pelo Hugo Sampaio e pela salvação, libertação, restituição. Luiz, pelo Luiz Henrique de Castro, cura e libertação. Valdiza e William, oração pela libertação e cura deles. Gilnário e Lindaura, são pessoas que precisam também de libertação e cura. Pedro Castro pede por libertação e cura. Maria do Espírito Santo, também pela sua família, por libertação e cura. E pela libertação e cura dos vícios. Maria da Paz, pede pela sua família. Pai, em nome de Jesus, são muitas pessoas aqui mencionadas, mas Tu és Deus que cura. Pai, neste momento venha curar, neste momento venha libertar, quebrar todos os grilhões, as algemas que estão aprisionando essas pessoas ao vício, que estão aprisionando elas, Senhor, à depressão, à opressão, que estão, Senhor, debaixo de um jugo, Senhor, quebra, rompe. Faça, Senhor, algo novo, Pai, em nome de Jesus, na vida dos Teus filhos, tirando todo o mal, toda a opressão, toda a depressão, curando, restaurando lares, casamentos, relacionamentos, trazendo para perto de Ti, trazendo pessoas, Pai, ao conhecimento da Tua palavra, trazendo a elas fome pela Tua palavra, desejo por Deus. Senhor, opera agora, que elas possam ter esta viva esperança, sabendo que em Ti, Senhor, há recompensa e que Tu és um Deus fiel, Senhor. Neste momento colocamos, Pai, nas Tuas
poderosas e potentes mãos, cada vida aqui representada, te louvando e dando glória a ti, Senhor, por cada uma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém. Em nome de Jesus, Ele vai te dar a vitória, para que você olhe para Ele e tenha no teu coração essa viva esperança. Você pode ter esperança, você tem Jesus. Em meio à tua dor, você pode ter esperança num Deus que está guardando a tua herança também. Ela é tua, intocável. Amém? Deus é com você, Deus é contigo. Confie nele, persevere. A tua fé é muito importante. Por isso, ela é testada e provada. Mas Deus, no meio de tudo isso, Ele te dá vitória. O versículo que eu estava procurando está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, em versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É o versículo 16 ou 18, tá bom? Em tudo dai graças, porque é isso que Deus quer para você. É a vontade dEle, em Cristo Jesus, para conosco. Em todos os momentos, vamos louvar e engrandecer e agradecer a Deus, porque é a vontade dEle em Cristo Jesus para conosco. Confira aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. É a vontade de Deus para você. Amém? Nós vamos agora terminar, mas Deus está com você. O teu dia não terminou ainda. Deus vai te dar muitas vitórias hoje. Creia. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Fique na paz e até nosso próximo programa.